Pessoal, tudo bem? Nosso vídeo, conforme combinado, essa semana vai tratar sobre desenvolvimento. É um tema muito importante que muitas vezes ficamos em dúvidas, traz certos problemas, porque às vezes a gente não tem a resposta e por uma questão, às vezes, até de boa intenção, familiar, ou um colega, um amigo, nós mesmos, quando a gente vê nossos filhos, a gente compara, vê o amiguinho escrevendo o nome, vê o amiguinho começando a andar, o primo, aí alguém fala, olha, ele não tá andando ainda, eu tô achando que tem algum problema. E isso vai nos deixando preocupados, né? Porque nós começamos a nossa jornada como pais educadores sem conhecimento técnico, porque somos pais e mães. Então a gente vai aprendendo fazendo, né? Nasceu a criança, nasceu a mãe, nasceu o pai. E mesmo que você tenha conhecimento da área de educação, enquanto mãe, ali talvez você não faz uso daquela informação. Eu falo isso por mim, sendo mãe de trigêmeos, trabalhando na área, a gente faz uma experiência muito única, né, ali no lugar de mãe, não de uma psicóloga, uma pedagoga. Mas o desenvolvimento, ele precisa ser olhado com muito cuidado, pensando nos marcos do desenvolvimento, porque a primeira infância acontecem muitas mudanças importantes. O desenvolvimento ele é muito intenso. Então, se a gente olha para essa fase com cuidado, identificando sinais de atraso, é necessária alguma ação preventiva. Isso vale para crianças prematuras, como foi no meu caso de gravidez com 28 semanas, o meu parto aconteceu. Então, 3 meses de CTI, eu precisei ficar muito atenta aos sinais, fazer correção de idade, que é outro ponto importante para as mães que tiveram filhos prematuros, porque falar que o meu filho de 1 ano não andava e dizer que ele estava em atraso era uma violência. Tinha que corrigir, porque na verdade quando ele fez 1 ano ele tinha 9 meses. Então tudo isso precisa ser considerado. Então, nós pais, educadores, precisamos de informação. É a única forma de enfrentar os desafios da maternidade, sobretudo da maternidade gemelar, que é meu caso, em que o conhecimento acerca de educação de gêmeos é tão ainda inaugural. Existem tão poucas referências. Então, por exemplo, no meu caso, as crianças têm 4 anos e estão fazendo seus desenhos, escrevendo, estão tendo um desenvolvimento da escrita. É muito comum que a gente compare algo que não pode acontecer, a gente tem que evitar as comparações. Então, quando é gêmeo, isso acontece, nossa, assim, quase que sempre. Quando é filho único, você compara com os primos e com os amigos no entorno. E quando é uma família com 3 crianças de idades diferentes, compara também. Em relação a fulano fez isso quando tinha 1 ano, esse aqui não faz e por aí vai. Mas aqui em casa eu tenho, por exemplo, a Emanuela, que está fazendo a representação dela assim, corpinho curto, dentinho, já apareceu essa semana e cabelinho. Ela também representou aqui os irmãos, a Alice, ela e o Lorenzo, né? Não tem bracinho ainda. A Alice já fez essa representação dela mesma, né? Já escrevendo o nome, o sorriso aparece. E aqui é o Lorenzo, que fez a representação. Ele faz o rosto, 2 tracinhos e o sorriso começa a aparecer. Mas ele é uma criança que tem um desenvolvimento diferente das meninas. Ele largou o bico com 1 ano e meio, tem um vocabulário riquíssimo. Chegou para mim essa semana falando por que os aviões voam. Outro dia a chuva caiu, veio granizo, ele chegou no jardim, viu várias pedras e falou, mamãe, nosso jardim está cheio de pequenas pedras porque o iceberg quebrou em muitos pedaços. E eu estou fazendo essa comparação porque na grafia, na escrita, ele não está como as meninas,
mas ele tem um desenvolvimento do raciocínio maravilhoso. A expressão corporal dele também. Da mesma forma, Emanuela tem a expressão corporal, o desenvolvimento afetivo social dela é maravilhoso. A Alice, ela já tem um movimento corporal um pouco mais flácido, ele ainda meio descoordenado, mas a expressão dela, da capacidade humana dela é imensa, é uma menina maravilhosa, escreve perfeitamente o nome, escreve os nomes de todos os tios, né, meu e do Flávio, e é um exemplo assim de afetividade. Então, cada um com seu potencial, e assim é em família que tem um filho, 2 filhos, ou gemelares, cada um vai se desenvolver no seu tempo. No meu caso, mesmo eles sendo gerados no meu útero ao mesmo tempo, nasceram quase na mesma hora, eles não são iguais e não vão se desenvolver. Então, o desenvolvimento que nós tanto esperamos, em que o aspecto biológico, psicológico das crianças, né, vão fazer uma progressão da dependência total até a autonomia na vida adulta, esse processo a gente precisa guiar e precisamos buscar as informações. Então, os pais precisam detectar os atrasos se tiverem, mas sem neura, sem achar problema. Não é porque a criança parou de comer que ela ficou com anorexia, não é porque está gritando ou então está sonhando à noite, acorda igual estou nessa fase, mãe, fantasma, mãe. Então, o que eu tenho que fazer? Alguém chegou para mim e falou, ele está com problema, você tem que dar alguma coisa para ele beber. Eu falei, não, é porque a fase de desenvolvimento dele, para 4 anos, existe um limite tênue entre fantasia e realidade. E eu preciso observar que desenho ele está assistindo, que histórias ele está ouvindo, para eu fazer uma dosagem desse tempo, porque de repente o tipo de desenho que ele está vendo tem alguma cena que está fazendo isso com ele, porque ele chega na frente assim, um desenho simples, por exemplo, da Dora Aventureira que ele assiste, ou do Caillou, que é um outro do Netflix, ele chega para mim e fala assim, mãe, é desenho, né? Então assim, tanto que está misturado. Então, se eu não soubesse disso, eu ia achar que ele tem problema, que ele está desequilibrado, que ele está com problema emocional. Então a gente precisa olhar com cuidado, se tiver muito exacerbado, é importante procurar um especialista, mas nós precisamos nos munir de informações para não achar problema em tudo, né? E aquele mantra, vai passar, vai passar, vai passar, ele faz parte da primeira infância, né? Então vai passar mesmo essas fases, mas a gente precisa buscar informação específica, sendo mãe de um, sendo mãe de gêmeos, né, múltiplos como eu sou, para que a gente enfrente com muita lucidez, com calma, para não achar problema em tudo, nas pirraças, no comportamento agressivo, nas brigas, nos desentendimentos, né? Principalmente crianças gêmeas que são irmãos de alto acesso, ficam o dia inteiro ali, ó, em disputa pelos brinquedos, pelo espaço, pela atenção. Então a gente precisa de conduzir isso com muita lucidez. A informação ela é muito importante, né? E conhecer os marcos do desenvolvimento. Não estou dizendo aqui de procurar ler tudo, não, mas basicamente, se a gente conhecesse, por exemplo, na nossa caderneta de vacinação que todo mundo tem, aqui tem 2 páginas só de marco de desenvolvimento. Então, se a gente pode pensar assim, nossa, minha criança não está rolando, o pescocinho dela ainda não está durinho, ela não está sentando. O que é esperado para essa idade? Então, assim, não fica sofrendo, busca informação, aqui também é uma fonte, tem muitas pessoas competentes nas redes sociais, talvez perto de você, o pediatra, que podem te ajudar, né? Então é isso, a gente vai conversar depois mais sobre desenvolvimento, tá? Deixa meu melhor abraço, sucesso aí com os filhotes e a gente se vê no próximo vídeo. Se gostou, curte, compartilha e até a próxima. Até!